Empregada grita para o milionário: não assine o testamento. E o que ela disse deixou todos chocados. O silêncio da mansão foi quebrado por um grito que ecoou pelos corredores, fazendo todos os convidados se entreolharem assustados. A empregada, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, avançou em direção à mesa onde o milionário estava prestes a assinar o testamento e disse em voz firme: não assine o testamento. A caneta parou no ar. O olhar dele se fixou nela, confuso, enquanto o restante da sala mergulhava em um misto de espanto e tensão. O que ela disse logo em seguida deixou todos chocados e mudou completamente o rumo daquele dia. Mas o que poderia levar uma funcionária simples a interromper um momento tão importante? O que ela descobriu que ninguém mais sabia? Prepare-se, porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. Antes de continuar, curta o vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. Tudo começou meses antes daquele domingo abafado em São Paulo, quando o milionário, conhecido por seu jeito controlado e meticuloso, decidiu revisar seu testamento. Ele queria garantir que sua fortuna fosse usada da maneira certa, mas não imaginava que, ao fazer isso, despertaria interesses ocultos, mentiras e uma rede de manipulações dentro da própria casa. A partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. O sol da tarde atravessava os grandes vitrais da mansão no bairro nobre de São Paulo, desenhando tons dourados sobre o chão de mármore branco. Tudo parecia cuidadosamente orquestrado: o som distante do piano, o perfume das flores recém-arrumadas, as taças reluzindo sob a luz suave. O milionário observava cada detalhe em silêncio, com o mesmo olhar exigente que usava ao comandar sua empresa de arquitetura, uma das mais respeitadas do país. Nada escapava à sua atenção. Era um homem de hábitos rígidos, que acreditava que o controle absoluto era a única forma de garantir estabilidade. Naquele dia, porém, algo nele parecia diferente. Enquanto os convidados conversavam, rindo em tom contido, ele mantinha o semblante tenso. Em suas mãos estava um envelope branco que representava mais do que simples papéis. Era o símbolo de um ciclo prestes a se encerrar. O Novo Testamento. Após meses de reflexão, ele havia decidido reescrever o destino de sua herança. Queria deixar tudo organizado, garantir que seu patrimônio fosse usado com responsabilidade. Mas no fundo, havia um vazio. Por mais que tivesse riqueza e respeito, sentia que não havia ninguém realmente ao seu lado por quem fosse amado de verdade. A empregada, que trabalhava na casa havia mais de 10 anos, observava discretamente de longe. Sempre silenciosa, sabia o momento certo de se fazer invisível, mas naquela tarde algo a inquietava. O clima parecia estranho, carregado. Ela notara olhares trocados entre os familiares do patrão e comentários sussurrados quando ele não estava por perto. Havia algo errado, mas não sabia exatamente o que. Nos dias anteriores, ela havia encontrado, por acaso, uma carta antiga caída atrás de uma estante da biblioteca. A caligrafia feminina era delicada, e as palavras falavam de uma promessa não cumprida. A carta dizia que parte da fortuna do milionário fora construída a partir de um acordo moral que jamais havia sido honrado. Aquilo a deixou em dúvida, não sabia se deveria contar, mas pressentia que a verdade, de alguma forma, estava prestes a vir à tona. Na mesa de jantar, os convidados esperavam em silêncio enquanto o advogado abria a pasta de couro. O som do fecho metálico ecoou como um aviso. O milionário pigarreou, tentando aliviar a tensão. Seus olhos percorreram os rostos ao redor: primos, sobrinhos, funcionários antigos. Todos ali aparentavam cordialidade, mas ele sabia que, no fundo, a maioria esperava apenas por uma parte de sua fortuna. Ele levantou a caneta e respirou fundo. Antes que pudesse assinar, a voz da empregada atravessou o salão. "Não assine o testamento", gritou ela, com o rosto pálido e o coração disparado. O silêncio tomou conta do ambiente. A caneta parou no ar. O olhar do milionário se fixou nela, confuso, como se não compreendesse o que estava acontecendo. Todos os convidados se entreolharam, atônitos. "O que está dizendo?" ele perguntou, mantendo o tom calmo, mas com uma tensão evidente. Ela hesitou por um segundo, as mãos tremendo. Sabia que estava ultrapassando todos os limites, mas precisava agir. "Esse documento não é o que o senhor pensa que é. Há algo errado nele." O advogado reagiu imediatamente, tentando interrompê-la. "Senhor, por favor, não dê ouvidos a isso. Essa moça não tem noção do que está dizendo." Mas a empregada insistiu, a voz firme.
Eu vi um rascunho no escritório, dias atrás. As cláusulas estavam diferentes. Alguém mudou o conteúdo. O milionário estreitou os olhos. Seu instinto de controle e perfeccionismo despertou. Mudou como? Ela engoliu em seco. O senhor queria deixar parte da herança para o projeto social da escola pública, em homenagem à promessa que fez anos atrás. Mas nesse documento, essa cláusula não existe mais. O advogado empalideceu. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. O milionário pediu o papel de volta. As mãos dele tremiam enquanto lia linha por linha. E então, algo mudou em seu olhar, o reconhecimento de que havia verdade nas palavras dela. A tensão cresceu. Um dos familiares se levantou apressado, tentando desviar o assunto. Isso é absurdo. Essa mulher deve estar confusa. Mas o milionário o interrompeu. Sente-se. Ele virou-se para a empregada. Onde conseguiu essa informação? Ela contou sobre o rascunho, sobre a carta antiga que havia encontrado e sobre o medo de que ele estivesse sendo enganado. Disse que hesitou em falar, mas que não suportaria vê-lo sendo manipulado. O milionário ficou em silêncio por longos segundos. O peso da revelação se espalhou pelo ambiente. Ele sempre acreditara que bastava ser inteligente e organizado para evitar traições, mas agora via que estava cercado de pessoas que usavam sua confiança como arma. Mais tarde, quando os convidados se retiraram, ele pediu que a empregada permanecesse. O salão agora estava vazio, iluminado apenas pela luz suave dos abajures. O som da cidade entrava pelas janelas abertas. Por que fez isso? Perguntou ele, em tom mais brando. Porque o senhor não merecia ser enganado, respondeu ela, com os olhos marejados. Eu vi o quanto se dedicou a tudo isso. E, eu sabia que se não falasse, ia me arrepender. Ele se recostou na cadeira, observando-a por um tempo. Pela primeira vez em anos, percebeu sinceridade em alguém sem interesse. A lealdade dela havia exposto o que seu dinheiro não podia comprar. Nos dias seguintes, o milionário iniciou uma investigação discreta sobre as alterações no documento. Descobriu que o advogado havia sido instruído a fazer modificações por um dos familiares mais próximos, que alegava querer simplificar os trâmites. Aquilo o deixou profundamente decepcionado. Ele percebeu o quanto sua vida estava cercada de aparências, e o quanto havia se afastado das pessoas que realmente o valorizavam. A empregada, apesar do desconforto, permaneceu trabalhando normalmente. Sentia vergonha pela forma como havia se exaltado, mas também alívio por ter feito o que acreditava ser certo. O milionário, por sua vez, começou a observá-la de forma diferente. Passou a notar a atenção dela com os detalhes, o cuidado com a casa, a forma como cumprimentava os jardineiros e motoristas com gentileza. Era uma mulher simples, mas com uma honestidade que não se podia comprar. As semanas se transformaram em meses. O ambiente na mansão mudou. O milionário, antes frio e distante, começou a se abrir, lentamente. Conversava com ela sobre temas do cotidiano, pedia opinião sobre pequenas reformas e até confidenciava lembranças do passado. Certo dia, enquanto revisava papéis em seu escritório, ele tirou a carta antiga da gaveta. As palavras falavam de promessas e arrependimentos. Ele compreendeu, então, que o destino lhe dera uma segunda chance de corrigir o que o tempo havia deixado pendente, e que a mulher que o alertara era a chave para isso. O primeiro passo de sua mudança havia começado naquele exato momento, no dia em que alguém teve coragem de gritar a verdade em meio ao silêncio dos interesses. E, embora ele ainda não soubesse, aquele grito seria o ponto de partida para o maior recomeço de sua vida. O dia amanheceu nublado em São Paulo, e o milionário estava sentado em seu escritório, observando pela janela as copas das árvores balançando com o vento frio de junho. Havia uma pilha de documentos sobre a mesa, mas ele não conseguia se concentrar. Desde o episódio do testamento, algo dentro dele havia mudado. Era como se a base de segurança que construíra durante toda a vida tivesse se tornado frágil, vulnerável. Pela primeira vez, ele sentia medo de estar cercado por pessoas que viam nele apenas um cheque em branco. As lembranças daquele grito ecoavam em sua mente. A voz firme da empregada, o espanto nos olhos dos convidados, o silêncio constrangedor que se seguiu. Ele sabia que nunca mais esqueceria aquele momento. Aquela mulher, simples e discreta, havia feito o que ninguém mais teria coragem, enfrentado a todos em defesa dele. Enquanto tomava café, o som dos passos dela pelo corredor o fez desviar o olhar da janela.
Ela entrou no escritório carregando uma bandeja de prata, com frutas e uma jarra de suco natural. O cheiro cítrico se espalhou no ar. Ele agradeceu com um leve aceno. Havia, entre os dois, uma tensão diferente, um respeito silencioso que dispensava palavras. Está tudo certo com o café? Perguntou ela, ajeitando a toalha da bandeja. Está sim. Obrigado. Ele fez uma pausa. Você dormiu bem? Ela ficou surpresa com a pergunta. Não era comum que ele se preocupasse com detalhes tão pessoais. Sim, senhor. Um pouco cansada, talvez, mas bem. Ele assentiu, desviando o olhar para os papéis. Tenho pensado no que aconteceu. Ainda não sei como agradecer pelo que fez. Ela baixou a cabeça. Não precisa agradecer. Só fiz o que achei certo. Um silêncio pairou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som distante do relógio marcando as horas. Então, ele falou novamente. Quero que saiba que confio em você. Aquelas palavras foram como um peso e um alívio ao mesmo tempo. A empregada sentiu o coração apertar no peito. Por anos, servirá aquela casa sem jamais ser notada além do necessário. Agora, o patrão a olhava de um jeito diferente, como se, finalmente, enxergasse quem ela era. Nos dias seguintes, ele começou a tomar decisões que deixaram todos surpresos. Mandou revisar cada cláusula do testamento com outro advogado, supervisionando tudo pessoalmente. Também afastou alguns familiares dos negócios e reestruturou parte da diretoria da empresa. Muitos o criticaram por isso, mas ele estava determinado a recuperar o controle sobre sua vida. Enquanto isso, a empregada retomava suas rotinas, mas algo em seu cotidiano havia se transformado. Ela notava o patrão mais presente, mais humano. Às vezes, ele a chamava para conversar brevemente no jardim, falando sobre o passado, sobre como havia começado sua carreira, sobre os erros que cometeu por confiar demais em aparências. Nessas conversas, ela percebia o quanto ele carregava um fardo de solidão. Certa tarde, ao regar as flores do pátio, ela ouviu vozes vindo do salão principal. Um dos sobrinhos do milionário havia chegado de surpresa, exigindo explicações sobre as mudanças no testamento. A conversa era tensa, carregada de acusações veladas. Você está sendo influenciado, tio, dizia ele, com um tom insolente. Essa mulher fez sua cabeça. Todos estão comentando. Que mulher? Perguntou o milionário, irritado. A empregada. Todo mundo sabe que ela se meteu onde não devia. A empregada, escondida atrás da porta, sentiu o sangue gelar. O milionário respirou fundo antes de responder. Tome cuidado com o que fala, disse, mantendo o olhar firme. Essa mulher salvou meu nome e minha empresa. Se alguém aqui foi manipulado, não foi ela. O sobrinho deixou o local furioso. Quando o silêncio voltou a reinar, o milionário percebeu a sombra da empregada parada próxima à porta. Você ouviu? Perguntou ele, sem se virar. Ela hesitou, mas respondeu. Ouvi, sim. Então já sabe o que andam dizendo por aí. As pessoas falam demais quando perdem privilégios, disse ela, com calma. Ele se virou e, por um instante, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Acho que você entende mais de pessoas do que muitos dos meus consultores. Naquela noite, o milionário quase não dormiu. Revivia mentalmente tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O peso das decisões, as traições silenciosas, as revelações inesperadas. E, acima de tudo, o gesto corajoso daquela mulher. Ele percebeu que não era apenas gratidão o que sentia. Havia algo mais, algo que não queria admitir, um sentimento crescente de admiração. Nos meses seguintes, a mansão passou por mudanças sutis. As flores do jardim foram trocadas, o mobiliário ganhou novas cores e o ambiente parecia mais leve. O milionário passou a convidar os funcionários para pequenas reuniões semanais, algo impensável antes. Ele queria ouvir suas ideias, entender suas dificuldades. A empregada sempre participava, mesmo sem saber o motivo de estar ali. Durante uma dessas reuniões, ela mencionou que muitas famílias do bairro vizinho precisavam de ajuda para reformar casas antigas, mas não tinham condições. O milionário ficou em silêncio por um tempo e depois anotou algo em seu caderno. Dias depois, anunciou um novo projeto da empresa, um programa de restauração de moradias populares, com parte dos lucros revertidos para causas sociais. A notícia se espalhou rapidamente. A imprensa elogiou a iniciativa,
e a imagem dele passou a ser vista com admiração e respeito. Mas o que ninguém sabia era que a ideia havia nascido de uma simples conversa com a mulher que gritara no dia do testamento. Com o tempo, o vínculo entre os dois se aprofundou. Não havia nada explícito, mas bastava um olhar para que um entendesse o outro. Ela passou a ser a única pessoa autorizada a cuidar do escritório pessoal dele, e, em várias ocasiões, era consultada sobre questões domésticas e até decisões pessoais. Entretanto, o sucesso das novas ações também despertou inveja. Um dos diretores da empresa, descontente com a nova política de doações, começou a sabotar discretamente algumas operações. Pequenos erros contábeis, atrasos inexplicáveis e contratos desaparecidos começaram a surgir. O milionário notou as irregularidades e decidiu investigar. A empregada o ajudava como podia, mantendo anotações, observando comportamentos, ouvindo conversas. Foi ela quem descobriu que um documento importante havia sido trocado de lugar propositalmente. Quando o milionário recebeu a notícia, ficou impressionado com sua astúcia e lealdade. Parece que você é melhor em detectar mentiras do que muita gente que eu pago para isso, comentou ele, em tom leve. Ela sorriu discretamente. Às vezes, basta prestar atenção no que as pessoas não dizem. O trabalho conjunto fortaleceu a confiança entre eles. A cada obstáculo, ela se mostrava indispensável. Ele começou a levá-la para acompanhar algumas reuniões externas, alegando que precisava de alguém de sua total confiança para anotar detalhes. Os olhares curiosos e os cochichos não demoraram a aparecer, mas ele não se importava. Pela primeira vez, sentia que estava cercado por alguém que não queria nada além de ajudá-lo. Certa noite, depois de um longo dia de negociações, o milionário a encontrou na cozinha, preparando chá para os funcionários. O aroma de camomila enchia o ambiente. Ele se aproximou, encostando-se à bancada. Você já percebeu que mudou muita coisa desde aquele dia? Perguntou ele. Ela ergueu os olhos, surpresa. Mudou mesmo. O senhor parece outro homem. Talvez eu tenha aprendido a ver o mundo sem tanta desconfiança. Ela sorriu, servindo chá em pequenas xícaras. Às vezes, é preciso que alguém grite a verdade para a gente ouvir. Aquela frase o atingiu fundo. Por um instante, o milionário sentiu algo diferente, uma mistura de gratidão e ternura. Os meses seguintes consolidaram essa transformação. O projeto social prosperava, a empresa crescia com credibilidade renovada, e a mansão se tornará um lugar de convivência, não apenas de luxo. O milionário, antes frio e solitário, agora sorria com facilidade. Certo dia, ao visitar uma das casas reformadas pelo projeto, ele viu uma família simples emocionada com um novo lar. As crianças brincavam no quintal, o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar, e ele percebeu que aquele era o verdadeiro propósito da riqueza: transformar vidas. Na volta, dentro do carro, olhou para a empregada e disse: eu estava errado sobre muita coisa. Achei que riqueza era controle, mas é generosidade o que realmente faz a vida ter sentido. Ela apenas assentiu, com um olhar de orgulho silencioso. E, sem perceber, naquele instante, algo se selou entre eles, uma conexão de alma, nascida do respeito, da verdade e da coragem. O inverno em São Paulo chegou com tardes frias e chuvas constantes que tornavam a cidade cinza e melancólica. Na mansão, a lareira do salão principal aquecia o ambiente, espalhando um calor reconfortante e o cheiro característico da madeira queimando. O milionário estava sentado em sua poltrona favorita, com os pés apoiados no tapete persa. Ele revisava relatórios da empresa, mas sua mente estava distante, perdida em reflexões sobre as últimas semanas. O que antes eram apenas tarefas mecânicas agora carregavam um peso emocional diferente. Ele pensava sobre a coragem da empregada e sobre o quanto sua presença havia mudado a rotina da casa. Enquanto isso, ela passava pelos corredores levando uma bandeja com chá quente para os funcionários que trabalhavam no escritório improvisado da mansão. O aroma do chá se misturava com o perfume das flores de inverno, criando uma sensação acolhedora. Ela havia percebido que o milionário estava mais humano, mais atento aos detalhes, e isso a tranquilizava. Nos dias que se seguiram, o milionário tomou a decisão de organizar reuniões semanais com toda a equipe da empresa. Ele queria acompanhar de perto os projetos, identificar problemas e criar um ambiente mais transparente. A empregada, que se tornará sua confidente e braço direito dentro da casa, foi convidada para participar dessas reuniões. Sua função não era apenas anotar, mas observar e analisar comportamentos.
Ela começou a perceber atitudes suspeitas de alguns diretores, pequenas inconsistências que poderiam indicar problemas futuros. Uma manhã, enquanto organizava documentos no escritório, a empregada encontrou uma nota fiscal alterada. Ela rapidamente chamou o milionário, que examinou o papel com atenção. Era uma tentativa clara de manipulação interna, algo que poderia causar grandes prejuízos à empresa se não fosse detectado a tempo. Ele ficou impressionado com a atenção dela aos detalhes e a sagacidade em perceber algo que passaria despercebido para outros. Com essa descoberta, o milionário decidiu criar um plano de ação para reorganizar a empresa. Ele convocou uma reunião com os principais diretores, e sem revelar como havia descoberto a alteração, começou a questionar sobre processos, contratos e responsabilidades. O clima ficou tenso, e vários profissionais perceberam que a atenção dele estava voltada para pequenas falhas que antes passavam despercebidas. A empregada, presente, registrava mentalmente cada reação, cada detalhe do comportamento de todos. Ao final da reunião, ele percebeu que alguns diretores não tinham a lealdade que imaginava. Decidiu, então, afastar discretamente aqueles que poderiam comprometer a integridade da empresa. Isso gerou murmúrios entre os funcionários, mas também trouxe uma sensação de justiça e alívio para aqueles que se dedicavam de forma honesta. Enquanto isso, a relação entre o milionário e a empregada continuava a se aprofundar. Eles conversavam sobre projetos sociais, estratégias empresariais e, aos poucos, sobre a vida pessoal de ambos. Ele começou a compartilhar histórias de sua infância, de como começou a trabalhar e construir sua fortuna, e os erros que cometera por confiar demais em pessoas erradas. Ela ouvia atentamente, oferecendo conselhos com discrição e cuidado, sem jamais ultrapassar limites. Uma reviravolta média aconteceu quando a empregada descobriu que um dos familiares ainda tentava influenciar decisões importantes do milionário através de terceiros. Ela percebeu pequenos sinais, telefonemas escondidos, reuniões não registradas e documentos que desapareciam misteriosamente. Preocupada, decidiu relatar tudo ao patrão, que, no início, ficou hesitante, mas decidiu investigar por conta própria. Durante a investigação, ele percebeu que precisava reorganizar não apenas a empresa, mas também a estrutura administrativa da mansão. Pequenos detalhes domésticos, como pagamentos de fornecedores e controle de estoque, estavam sendo manipulados sem que ele percebesse. A empregada foi fundamental nesse processo, ajudando a identificar falhas e sugerindo soluções práticas. Ao mesmo tempo, a vida fora da mansão trazia desafios inesperados. O projeto social que ele havia decidido financiar precisava de parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Muitos contatos se mostraram relutantes ou exigentes, impondo obstáculos burocráticos que atrasavam o progresso. Cada conquista no projeto demandava esforço intenso e decisões difíceis, incluindo sacrifícios financeiros e pessoais. O milionário estava aprendendo que sucesso não se constrói apenas com riqueza, mas com paciência, planejamento e, acima de tudo, dedicação. Certo dia, durante uma visita a uma das comunidades beneficiadas pelo projeto, ele percebeu algo que o tocou profundamente. Uma escola antiga estava prestes a fechar por falta de recursos. As crianças brincavam em pátios improvisados, enquanto professores se esforçavam para manter o ensino. Ele sentiu uma mistura de indignação e determinação. A empregada, presente, observava sua reação e percebeu a transformação interior que estava acontecendo. Decidido a ajudar, ele começou a organizar a reforma da escola, envolvendo a empresa em campanhas de arrecadação e engajando funcionários para participar ativamente das mudanças. Cada conquista tinha seu custo. Reformas demoradas, contratempos, negociações complexas e desgaste físico e emocional faziam parte do processo. Mas a satisfação de ver a alegria das crianças ao entrar em salas restauradas compensava todos os esforços. Enquanto o inverno avançava, a mansão tornou-se um centro de decisões e planejamento. O milionário, antes isolado, passou a interagir mais com os funcionários e com a comunidade. A empregada se tornou seu ponto de referência, alguém capaz de equilibrar suas decisões e oferecer conselhos confiáveis. A confiança entre os dois crescia a cada dia, baseada na verdade, na lealdade e na admiração mútua. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um fornecedor tentou subornar a empregada para alterar documentos de entrega. Ela recusou imediatamente e informou ao milionário, que repreendeu o responsável e reforçou as regras de integridade da empresa. Esse episódio fortaleceu ainda mais a reputação de ambos e mostrou que princípios e honestidade não podiam ser comprados.
O sucesso gradual da empresa e dos projetos sociais trouxe uma nova visibilidade ao milionário. Ele passou a ser convidado para eventos, entrevistas e palestras, onde compartilhava experiências sobre liderança, ética e responsabilidade social. A empregada, discreta como sempre, acompanhava-o nos bastidores, garantindo que tudo corresse conforme o planejado. Enquanto isso, pequenas subtramas se desenrolavam. O jardineiro da mansão, que também havia presenciado o grito do testamento, tornou-se aliado e confidente, trazendo informações importantes sobre a rotina da casa e ajudando a identificar pequenas falhas administrativas. A interação entre ele, a empregada e o milionário trouxe leveza e humor à narrativa, mostrando que mesmo em ambientes de poder e riqueza, pessoas comuns podem desempenhar papéis fundamentais. O milionário enfrentava também obstáculos pessoais. Seu desejo de controlar tudo constantemente colidia com a necessidade de confiar nas pessoas certas. Ele precisava aprender a delegar tarefas, aceitar opiniões diferentes e lidar com críticas sem se sentir ameaçado. Cada vitória exigia paciência, reflexão e, em muitos casos, abdicação de hábitos antigos. A primavera se aproximava, trazendo dias mais longos e clima ameno. As mudanças dentro da mansão e da empresa estavam consolidadas. O milionário, mais humano e equilibrado, olhava para a empregada com um misto de admiração e ternura. Ela, por sua vez, reconhecia nele um homem que não apenas possuía riqueza, mas também a capacidade de evoluir e aprender com os próprios erros. No fim de uma tarde ensolarada, ele a chamou para caminhar pelos jardins recém-renovados da mansão. As flores coloridas e o perfume das folhas recém-cortadas criavam uma atmosfera de renovação. Sabe, disse ele, olhando para o horizonte, há alguns meses eu acreditava que riqueza significava controlar tudo e todos. Hoje percebo que o verdadeiro valor está nas pessoas que permanecem ao seu lado quando não há nada a ganhar. Ela sorriu, sentindo o coração aquecer. Às vezes, só é preciso coragem para dizer a verdade, mesmo que ninguém mais ouça. Ele assentiu, sentindo que aquela frase definia tudo o que haviam vivido. Entre obstáculos, desafios e pequenas vitórias, uma conexão profunda se estabelecera. Uma confiança sólida, construída com esforço, lealdade e coragem. O milionário percebeu, então, que a transformação não era apenas externa. Ele estava aprendendo a valorizar sentimentos, relações e princípios acima de dinheiro e aparências. Cada decisão tomada, cada sacrifício feito, o aproximava de uma vida mais plena, mais justa e mais humana. E assim, entre o movimento constante da cidade, o trabalho incansável e o cuidado com sua equipe e comunidade, o milionário começou a escrever um novo capítulo de sua vida. Um capítulo onde o respeito, a honestidade e a lealdade eram mais importantes que qualquer fortuna. Um capítulo onde a presença daquela mulher que teve coragem de gritar a verdade se tornava cada vez mais essencial, não apenas na administração da mansão ou da empresa, mas em sua própria vida. A história continuava a se desenrolar, e o inverno rigoroso deixava espaço para dias mais claros, como metáfora do futuro que se construía passo a passo. Cada desafio superado fortalecia a determinação dele, e cada gesto de coragem da empregada reforçava a lição mais importante. A verdadeira riqueza está nas relações humanas, na confiança conquistada e na capacidade de evoluir diante das dificuldades. O verão em São Paulo chegava com seu calor intenso e ruas movimentadas, trazendo um ar vibrante à cidade. Na mansão, os ventiladores giravam lentamente, mas o calor não diminuía a intensidade das atividades. O milionário passou a dedicar-se com mais afinco à expansão de seus projetos sociais e à consolidação da empresa, decidido a corrigir erros do passado e a deixar um legado que fosse lembrado não apenas pelo dinheiro, mas pelas boas ações. Ele ainda carregava a tensão do episódio do testamento, mas a presença constante da empregada funcionava como âncora, trazendo segurança e confiança. Nos últimos meses, ele havia descoberto que alguns contratos de fornecedores haviam sido alterados sem seu conhecimento. Pequenos detalhes que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa, mas que a empregada percebeu, salvando a empresa de prejuízos significativos. Aquela parceria silenciosa se tornava cada vez mais importante, pois ela não apenas identificava problemas, mas também sugeria soluções práticas e eficientes. Certa manhã, ao revisar os contratos, ele percebeu que um dos fornecedores mais antigos estava tentando aproveitar-se de sua ausência de atenção nos últimos meses. O documento mostrava discrepâncias nos valores e nas datas de entrega. Sem demonstrar raiva, ele chamou a empregada. Ela examinou cada papel, confrontou os números e confirmou que se tratava de uma tentativa de engano.
Ele aprovou a substituição imediata do fornecedor, mostrando aos diretores que a integridade da empresa estava acima de qualquer vínculo antigo. Enquanto isso, a empregada começou a perceber mudanças sutis no comportamento de alguns familiares. Eles continuavam demonstrando interesse em sua fortuna, mas agora com menos sutileza. A desconfiança aumentava e ela sentia que precisava manter um registro detalhado de cada movimentação, cada conversa e cada documento. Ela começou a criar uma pequena rotina de observação e registro que mais tarde seria essencial para proteger os interesses do milionário. O milionário, por sua vez, começou a perceber que precisava evoluir em sua liderança. Ele não podia depender apenas do controle absoluto. Era necessário desenvolver empatia, ouvir opiniões diversas e delegar responsabilidades. Ele começou a implementar reuniões semanais, onde todos os funcionários podiam expor ideias, sugestões e problemas. A empregada era a única pessoa de confiança a participar dessas reuniões, garantindo que as informações chegassem corretamente até ele. Uma reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que uma das contas da empresa estava sendo manipulada por um diretor insatisfeito com as novas políticas de ética e transparência. A empregada foi essencial para rastrear cada movimento e apresentar provas concretas, permitindo que o milionário resolvesse a situação com firmeza, sem comprometer a reputação da empresa. A medida mostrou a todos que a honestidade e o trabalho correto eram prioridade absoluta, mesmo diante de pressões internas. Enquanto isso, o projeto social ganhava força. Ele decidiu reformar escolas, apoiar pequenas comunidades e garantir bolsas de estudo para crianças carentes. Cada ação exigia planejamento detalhado, reuniões com autoridades e negociações complexas. O sucesso não era imediato, e cada vitória tinha seu custo. Dias longos, noites mal dormidas e o peso das decisões eram constantes. A presença da empregada auxiliando em todas as etapas tornou-se indispensável. Ela organizava documentos, coordenava cronogramas e mantinha contato com parceiros externos, tornando-se um elo essencial entre a vida empresarial e as ações sociais. Em meio a tudo isso, surgiram pequenos desafios que testaram a paciência e o caráter do milionário. Ele precisou lidar com críticas da imprensa, questionamentos de investidores e familiares impacientes. Algumas decisões geravam atrito com aqueles que não entendiam o propósito de suas mudanças. A empregada oferecia suporte silencioso, mas firme, ajudando-o a refletir e a escolher o melhor caminho. Um dia, durante uma visita a uma escola reformada, ele percebeu algo que o tocou profundamente. As crianças corriam pelo pátio, rindo e brincando, enquanto os professores demonstravam gratidão pelo ambiente renovado. O cheiro de tinta fresca, combinado com o aroma de pão recém-assado que vinha da cozinha da escola, criava uma sensação de realização genuína. Ele olhou para a empregada, que estava ao seu lado, e sentiu uma gratidão silenciosa. Sem a coragem dela, provavelmente aquele projeto não teria sido realizado. Nas semanas seguintes, eles enfrentaram novos obstáculos. Um fornecedor importante atrasou entregas, prejudicando o cronograma das reformas, e algumas autoridades locais dificultaram burocraticamente o andamento dos projetos. Cada desafio exigia soluções rápidas e estratégicas. O milionário, com a ajuda da empregada, começou a aplicar métodos de organização mais eficientes, redistribuindo tarefas e priorizando recursos. Cada conquista era acompanhada de pequenos sacrifícios, mas os resultados gradualmente se tornavam visíveis. Durante o verão, a mansão se transformou em um centro de planejamento constante. Ele mantinha reuniões com diretores, fornecedores e parceiros sociais, enquanto a empregada coordenava a logística interna e externa. Essa parceria silenciosa e eficiente despertava olhares curiosos, mas ninguém ousava questionar a competência dela. Ela se tornará parte essencial do funcionamento da casa e da empresa. Uma reviravolta pequena aconteceu quando ele descobriu que um dos familiares tentava influenciar decisões do projeto social, oferecendo vantagens pessoais para obter controle sobre os recursos. A empregada foi quem percebeu a tentativa de manipulação e alertou o milionário a tempo. Ele interveio com firmeza, mostrando que não toleraria interesses pessoais em ações que deveriam beneficiar a comunidade. Com o passar dos meses, o milionário começou a perceber mudanças significativas em si mesmo. Ele estava mais paciente, mais atento às necessidades das pessoas e mais consciente de sua responsabilidade social. As vitórias profissionais e sociais eram conquistadas com esforço real, e cada resultado positivo refletia não apenas em sua fortuna, mas em vidas transformadas. A conexão emocional com a empregada também se fortalecia.
Eles compartilhavam confidências, experiências e desafios, desenvolvendo uma confiança mútua que ia além da função profissional. Ela não apenas ajudava na gestão da casa e da empresa, mas também era conselheira, confidente e apoio emocional. Essa parceria silenciosa se tornava cada vez mais sólida. Uma reviravolta grande aconteceu quando ele descobriu que um diretor insatisfeito havia tentado sabotar uma das obras sociais, desviando materiais e atrasando cronogramas deliberadamente. Graças às anotações detalhadas da empregada, ele conseguiu detectar a sabotagem e corrigir os problemas antes que causassem grandes prejuízos. Esse episódio consolidou a importância dela e reforçou a confiança do milionário em seu julgamento. Enquanto o verão avançava, a mansão e a empresa viviam em constante atividade. O milionário experimentava satisfação pessoal e profissional, percebendo que a vida poderia ser diferente se cercada por pessoas leais e verdadeiras. Ele aprendeu a valorizar pequenos gestos, a observar detalhes e a confiar naqueles que demonstravam coragem e honestidade. No final de uma tarde quente, ele caminhou pelos jardins da mansão, sentindo o perfume das flores e o frescor do vento que entrava pelas janelas abertas. Olhou para a empregada, que estava ao seu lado, e disse: "Sabe, nunca imaginei que alguém simples pudesse ter tanto impacto na minha vida." Ela sorriu discretamente. Às vezes, basta coragem e verdade para transformar tudo. Ele assentiu, sentindo que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada decisão difícil haviam valido a pena. O verão terminou com a consolidação de mudanças na empresa e nos projetos sociais. O milionário havia aprendido que sucesso verdadeiro não se mede apenas em riqueza, mas em integridade, lealdade e impacto positivo na vida das pessoas. A presença da empregada, sua coragem e atenção aos detalhes foram determinantes para que ele alcançasse essa nova fase da vida. A cidade vibrava lá fora, mas dentro da mansão reinava uma sensação de harmonia. O milionário estava diferente. Mais humano, mais consciente e mais feliz. A parceria silenciosa e eficaz que construíra com a empregada transformava não apenas sua rotina, mas também sua percepção sobre o que realmente importava. Entre desafios e conquistas, ele havia descoberto que coragem, honestidade e lealdade eram os maiores tesouros que a vida podia oferecer. O outono chegou com uma brisa fresca que percorria as ruas arborizadas de São Paulo, fazendo as folhas amarelarem e caírem delicadamente sobre os calçamentos. Na mansão, o milionário se levantou cedo, contemplando o jardim que começava a mudar de cores. O sol da manhã iluminava cada detalhe da propriedade, refletindo nas janelas e criando sombras suaves que davam vida aos corredores. Ele respirou fundo, sentindo a sensação de renovação. Cada estação parecia trazer não apenas mudanças externas, mas também transformações internas. Os últimos meses haviam sido intensos. Projetos sociais avançavam. A empresa consolidava sua credibilidade e a mansão tinha se tornado um centro de decisões estratégicas e planejamento constante. A presença da empregada se mostrava cada vez mais indispensável. Ela conhecia cada detalhe da casa, cada rotina, cada peculiaridade do patrão, e atuava como uma ponte entre sua visão de negócios e a vida pessoal que ele tentava equilibrar. Certa manhã, ele recebeu um convite inesperado de um evento de empresários engajados em ações sociais. Ele decidiu aceitar e pediu para que a empregada o acompanhasse discretamente. Durante o trajeto, no carro particular, conversaram sobre estratégias de expansão dos projetos, mas também sobre lembranças da infância e experiências de vida. Essa conversa trouxe um sentimento de leveza e intimidade entre os dois. No evento, ele percebeu que sua presença causava impacto. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Representantes de diversas organizações sociais e empresas queriam discutir parcerias, aprender com sua experiência e compartilhar ideias. A empregada observava atentamente cada interação, anotando detalhes, registrando contatos e analisando potenciais parceiros. Ela sugeriu abordagens sutis que facilitaram negociações complexas e mostraram ao milionário a importância de ter alguém confiável ao seu lado. Uma reviravolta média aconteceu quando, durante uma das apresentações, ele descobriu que um dos participantes tinha interesses pessoais que poderiam prejudicar um dos projetos. A informação veio de forma inesperada através da observação da empregada, que notou pequenos sinais de contradição e inconsistência nos argumentos do homem.
O milionário confrontou a situação com diplomacia e conseguiu proteger o projeto sem gerar atritos desnecessários. Ao voltar para a mansão, ele se sentiu exausto, mas satisfeito. O verão havia sido intenso, mas o outono trazia uma nova perspectiva. Ele decidiu reorganizar o calendário de projetos, priorizando atividades que poderiam gerar resultados imediatos para a comunidade. A empregada foi essencial nesse planejamento, garantindo que cada passo fosse executado com precisão e que todos os recursos fossem utilizados de forma eficiente. Nos dias seguintes, a rotina na mansão continuou intensa. O milionário precisava lidar com novos desafios empresariais, como contratos complexos, mudanças de legislação e concorrência acirrada. Cada vitória exigia esforço, negociação e paciência. A empregada estava sempre presente, oferecendo suporte silencioso, orientando decisões e ajudando a manter a calma em momentos de pressão. Durante uma reunião com diretores, uma reviravolta pequena aconteceu. Um contrato importante estava prestes a ser assinado com valores desfavoráveis, mas a observação atenta da empregada revelou detalhes que poderiam ser negociados para proteger os interesses da empresa. Ele agradeceu discretamente, percebendo que sua confiança nela era uma das decisões mais acertadas que havia tomado. Enquanto isso, os projetos sociais avançavam. Escolas e comunidades recebiam reformas, aulas e recursos que transformavam a rotina das crianças e famílias atendidas. O milionário começou a acompanhar visitas periódicas para observar o impacto real das ações. Ele percebeu que cada conquista gerava alegria genuína, mas também exigia sacrifícios, seja em termos de tempo, energia ou recursos. Uma reviravolta grande ocorreu quando uma das escolas que estava sendo reformada teve problemas estruturais inesperados. Parte do teto apresentou infiltrações que atrasaram a obra e geraram custos adicionais. O milionário e a empregada rapidamente organizaram uma equipe para avaliar a situação, contratar especialistas e reorganizar o cronograma. A solução exigiu trabalho intenso e dedicação, mas garantiu que a escola fosse entregue em condições seguras e funcionais. Além disso, o milionário percebeu que precisava lidar com familiares que ainda tentavam se inserir nas decisões da empresa e dos projetos sociais. Eles buscavam vantagens pessoais, alegando interesse legítimo, mas ele, com o apoio da empregada, conseguiu estabelecer limites claros. Reuniões foram feitas, regras definidas e responsabilidades redistribuídas, garantindo que os interesses dos projetos fossem preservados. Enquanto as folhas caíam no jardim, a relação entre ele e a empregada continuava a se aprofundar. Conversas sobre negócios e vida pessoal tornavam-se frequentes, criando uma conexão emocional sólida. Ele passava a confiar em sua opinião não apenas profissional, mas também em questões pessoais, e ela se sentia valorizada, percebendo que sua coragem e honestidade tinham feito diferença em sua vida. Durante uma visita à comunidade, o milionário observou o impacto de suas ações. Crianças estudando em salas reformadas, famílias felizes com melhorias em suas casas, professores motivados com materiais novos. O aroma de tinta fresca, combinado com o cheiro de comida caseira, criava uma atmosfera que tocava profundamente seu coração. Ele percebeu que cada esforço, cada decisão difícil e cada sacrifício haviam valido a pena. Uma reviravolta média aconteceu quando a imprensa começou a investigar a atuação da empresa nos projetos sociais. Alguns jornalistas questionavam a transparência dos gastos e a eficácia das ações. O milionário, com o apoio da empregada, reuniu documentos, relatórios e registros detalhados para apresentar a verdade. A publicação resultante destacou a integridade, comprometimento e impacto positivo das ações, fortalecendo ainda mais a reputação dele. Ao longo do outono, o milionário começou a perceber mudanças internas significativas. Ele estava mais paciente, mais atento às necessidades das pessoas e mais consciente da importância de suas decisões. A presença constante da empregada, com sua atenção aos detalhes e coragem para expor a verdade, foi determinante para essa transformação. Em uma tarde chuvosa, ele decidiu organizar uma confraternização com funcionários e parceiros dos projetos sociais. A mansão estava decorada com luzes suaves, mesas com comidas típicas brasileiras e música ambiente. O cheiro de pão de queijo recém-assado e café fresco preenchia o ar. Durante o evento, ele fez um discurso agradecendo a todos e destacando a importância da honestidade, lealdade e dedicação. A empregada, discretamente ao seu lado, observava com satisfação. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um fornecedor tentou oferecer vantagens pessoais em troca de benefícios nos projetos. A empregada percebeu a tentativa imediatamente e alertou o milionário,
que tomou as medidas necessárias para manter a integridade das ações. Essa atitude reforçou ainda mais a confiança entre os dois e demonstrou que princípios eram prioridade. Enquanto as semanas passavam, a mansão e a empresa se tornavam modelos de eficiência, integridade e impacto social. O milionário, antes isolado e desconfiado, estava transformado. Ele havia aprendido que liderança não se mede apenas por riqueza, mas por coragem, honestidade e capacidade de fazer o bem. No final do outono, caminhando pelo jardim coberto de folhas amareladas, ele olhou para a empregada e disse: "Sabe, estou percebendo que riqueza não é apenas ter dinheiro, mas ter pessoas confiáveis ao lado, que fazem a diferença sem esperar nada em troca." Ela sorriu, sentindo uma emoção profunda. Às vezes, basta coragem, atenção e verdade para transformar tudo. Ele assentiu, compreendendo que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada decisão difícil haviam construído uma vida mais plena, com propósito e significado. O outono terminou trazendo dias mais curtos, mas cheios de aprendizado e conquistas. O milionário se sentia diferente. Mais humano, mais consciente e mais feliz. A conexão com a empregada, forjada pela coragem e lealdade, transformava sua rotina e reforçava a certeza de que o sucesso verdadeiro vai muito além da riqueza material. Entre desafios, conquistas e aprendizado constante, ele descobriu que a vida era feita de pessoas, escolhas e impacto positivo, e que a presença de quem é leal e verdadeiro é o maior tesouro que se pode ter. O inverno voltou a São Paulo, mas desta vez com uma intensidade diferente. O frio penetrava pelas ruas, enquanto a mansão permanecia aquecida pelas lareiras e pelo cuidado constante da equipe que se esforçava para manter o ambiente acolhedor. O milionário observava pela janela a cidade cinzenta e pensava sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Havia uma sensação de progresso, mas também a consciência de que desafios ainda surgiriam. Ele sentia que cada conquista tinha sido construída com esforço e dedicação e que cada decisão tomada exigia responsabilidade. A empregada, sempre atenta aos detalhes, movimentava-se pela casa garantindo que tudo estivesse em ordem. Ela organizava documentos, supervisionava fornecedores e mantinha contato com funcionários que precisavam de orientações. Ele a observava e percebia que cada gesto discreto demonstrava inteligência, coragem e lealdade. Ela se tornou não apenas uma auxiliar, mas uma parceira fundamental em todas as áreas da sua vida. Nos primeiros dias de inverno, o milionário recebeu a visita de antigos parceiros de negócios interessados em expandir projetos sociais e empresariais. Durante uma reunião na biblioteca da mansão, ele percebeu que algumas propostas envolviam riscos significativos. A empregada, sentada discretamente ao lado, fez anotações minuciosas e levantou pontos que poderiam ser problemáticos. Graças à atenção dela, ele foi capaz de negociar termos mais seguros, protegendo os interesses de todos os envolvidos. Uma reviravolta média ocorreu quando ele descobriu que alguns investidores estavam tentando influenciar decisões para obter benefícios pessoais em projetos que deveriam ser exclusivamente voltados à comunidade. A empregada foi essencial para identificar sinais de manipulação, analisando documentos e conversas com atenção. Ele tomou medidas estratégicas para impedir que qualquer interesse indevido comprometesse os resultados. Enquanto isso, a rotina na mansão continuava intensa. A equipe trabalhava diariamente para gerenciar o volume crescente de projetos e demandas externas. O milionário precisava lidar com contratos complexos, questões legais e desafios logísticos. A empregada era a única pessoa capaz de ajudá-lo a organizar tudo de forma eficaz, mantendo a integridade dos processos e evitando erros que poderiam prejudicar sua reputação. O sucesso gradual da empresa e dos projetos sociais exigia esforço constante. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios pessoais. Horas extras, decisões difíceis e negociações complicadas faziam parte do cotidiano. Ele aprendeu a valorizar não apenas os resultados, mas também o esforço necessário para alcançá-los. A presença da empregada ao seu lado tornava essas jornadas menos solitárias, oferecendo suporte emocional e estratégico. Certa tarde, ele visitou uma das escolas que estava sendo reformada. Ao entrar no pátio, percebeu que as crianças estavam ocupadas em atividades educativas e recreativas. O cheiro de tinta fresca misturado com o aroma de bolos e café vindo da cozinha da escola criava uma atmosfera acolhedora e estimulante. Ele se emocionou ao ver o impacto real de suas decisões e percebeu que cada desafio superado havia valido a pena. A empregada estava ao seu lado, compartilhando a satisfação silenciosa de ver resultados concretos.
Uma reviravolta grande aconteceu quando ele descobriu que um fornecedor contratado para a reforma estava tentando cortar custos de forma irregular, usando materiais de qualidade inferior. A empregada notou pequenas inconsistências e trouxe o assunto à sua atenção antes que qualquer problema se tornasse público. Ele reagiu imediatamente, substituindo o fornecedor e reorganizando a equipe responsável pela obra, garantindo que o projeto continuasse com excelência. Enquanto o inverno avançava, ele passou a refletir sobre sua vida pessoal. Sentia-se mais humano, consciente de suas emoções e atento à importância das relações verdadeiras. A conexão com a empregada se aprofundava a cada dia, baseada em confiança, respeito e admiração mútua. Eles conversavam sobre tudo, desde questões profissionais até sonhos e valores pessoais, criando um vínculo sólido que transcenderia qualquer hierarquia. Em uma reunião com diretores da empresa, uma reviravolta pequena ocorreu. Um dos profissionais tentou manipular dados para favorecer contratos pessoais. A empregada, atenta aos detalhes, percebeu a inconsistência e alertou o milionário a tempo. Ele agiu com firmeza, mantendo a integridade da empresa e garantindo que todos os processos fossem transparentes. Esse episódio reforçou ainda mais a confiança entre ele e ela, mostrando que coragem e honestidade são essenciais em qualquer relação. A vida na mansão era intensa, mas também proporcionava momentos de reflexão. Durante noites frias, ele caminhava pelos corredores, contemplando os espaços decorados e iluminados com cuidado. O cheiro de café e pão fresco, combinado com o aroma das flores mantidas pela equipe, criava um ambiente acolhedor que permitia pensar nas decisões do dia e planejar estratégias futuras. Enquanto isso, os projetos sociais continuavam a avançar. Escolas reformadas, comunidades atendidas e famílias beneficiadas mostravam que o trabalho estava dando frutos. Ele percebeu que cada ação, cada investimento e cada decisão cuidadosa refletia diretamente na vida das pessoas. A empregada estava presente em todas essas etapas, garantindo que cada detalhe fosse executado com perfeição. Uma reviravolta média aconteceu quando uma das escolas apresentou problemas estruturais inesperados devido a obras anteriores mal executadas. O milionário, com a ajuda da empregada, organizou rapidamente uma equipe de engenheiros e especialistas para corrigir os problemas. A ação exigiu esforço físico, planejamento e recursos adicionais, mas garantiu que a escola fosse entregue em perfeitas condições, reforçando a importância de atenção aos detalhes. Durante o inverno, a relação entre ele e a empregada passou a incluir pequenos momentos de descontração. Caminhadas pelos jardins cobertos de folhas secas, conversas sobre literatura e música, e o simples compartilhamento de chá na varanda tornavam o ambiente mais leve e humano. Esses momentos revelavam vulnerabilidade e confiança, fortalecendo a conexão emocional entre eles. O milionário também precisou lidar com a imprensa, que questionava a transparência e eficácia dos projetos sociais. Mais uma vez, a empregada foi fundamental, organizando documentos, relatórios e registros detalhados que demonstraram o impacto positivo das ações. O resultado foi a valorização pública do trabalho realizado, consolidando sua reputação como um empresário responsável e comprometido com a comunidade. Uma reviravolta grande ocorreu quando ele percebeu que uma grande oportunidade de expansão poderia ser comprometida por interesses pessoais de um parceiro externo. A empregada analisou cuidadosamente contratos e comunicações, identificando sinais de conflito. O milionário reagiu de forma estratégica, renegociando termos e garantindo que a expansão acontecesse sem prejuízos, protegendo os projetos e reforçando a integridade da empresa. Com o passar do inverno, o milionário se sentia mais realizado. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas nos bens materiais, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas e em suas próprias atitudes. Cada desafio superado, cada obstáculo enfrentado e cada decisão difícil contribuíam para o crescimento pessoal e profissional. Enquanto caminhava pelos jardins, observando o frio cortante e o aroma das folhas úmidas, ele se voltou para a empregada e disse: "Estou percebendo que minha maior fortuna está nas pessoas que confio e na coragem daqueles que dizem a verdade." Ela sorriu, sentindo o coração aquecido. Às vezes, basta honestidade, dedicação e atenção aos detalhes para transformar vidas. Ele assentiu, compreendendo que cada experiência, cada obstáculo e cada sacrifício haviam moldado uma vida mais significativa e plena. O inverno terminou trazendo reflexões, conquistas e aprendizado. O milionário, mais humano e consciente, entendia que o verdadeiro valor da vida estava nas relações sinceras, no impacto positivo nas pessoas e na capacidade de aprender e evoluir continuamente. A presença da empregada, corajosa e leal,
era fundamental nesse processo, consolidando não apenas a rotina da mansão e da empresa, mas também o coração e a alma de quem buscava mais do que riqueza material, mas um propósito real e duradouro. A primavera trouxe consigo a renovação das cores e aromas em São Paulo. As ruas se encheram de flores nos canteiros e o cheiro de terra molhada após as chuvas matinais trazia uma sensação de frescor e esperança. Na mansão, o milionário aproveitava a estação para organizar reuniões externas e visitas a projetos sociais, enquanto a empregada coordenava toda a logística interna e externa. Eles já haviam construído uma rotina de confiança, cada um entendendo o papel essencial do outro na condução das atividades. Os últimos meses haviam sido de grandes aprendizados. O milionário reconhecia que suas conquistas eram fruto de esforço coletivo e de atenção aos detalhes, especialmente da empregada que estava sempre vigilante, analisando cada decisão e cada oportunidade. Ele se sentia mais seguro em delegar responsabilidades, permitindo que projetos complexos avançassem sem precisar controlar cada movimento pessoalmente. Certa manhã, ao visitar uma comunidade que receberia uma reforma completa em uma escola, ele percebeu a importância de manter contato direto com todos os envolvidos. Professores, pais e crianças aguardavam ansiosos por melhorias. A empregada registrava todos os detalhes e sugeria ajustes no cronograma, garantindo que nada fosse esquecido. Ela alertou sobre pequenos problemas estruturais que poderiam atrasar a obra, e ele imediatamente providenciou soluções com engenheiros e fornecedores. Uma reviravolta média aconteceu quando o milionário descobriu que um fornecedor tentou modificar materiais sem avisar, visando reduzir custos em detrimento da qualidade. A observação atenta da empregada permitiu que a falha fosse identificada antes que qualquer dano fosse causado. Ele reorganizou a equipe e reforçou a importância de seguir padrões rigorosos, demonstrando liderança firme e atenção às necessidades da comunidade. Enquanto a primavera avançava, ele também enfrentava desafios empresariais. Alguns diretores questionavam decisões estratégicas, propondo ações que poderiam favorecer interesses pessoais. A empregada analisava cada documento, cada mensagem e cada reunião, fornecendo informações valiosas para que ele tomasse decisões fundamentadas. Esse equilíbrio entre coragem, atenção e inteligência estratégica permitia que a empresa continuasse sólida e ética. Em paralelo, os projetos sociais cresciam. Escolas eram reformadas, comunidades ganhavam recursos e programas de capacitação profissional começaram a ser implementados. Cada conquista exigia planejamento intenso, negociações com autoridades e investimento pessoal do milionário. Ele descobriu que satisfação verdadeira vinha do impacto positivo que suas ações geravam, não apenas do reconhecimento público ou do retorno financeiro. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um membro da equipe tentou sabotar um cronograma para favorecer interesses próprios. A empregada percebeu a inconsistência e alertou o milionário a tempo. Ele interveio com firmeza, mantendo a integridade do projeto e mostrando que nenhum interesse pessoal poderia se sobrepor ao bem coletivo. Essa ação reforçou ainda mais a confiança entre eles e consolidou o papel da empregada como sua conselheira estratégica. O milionário também começou a notar mudanças internas significativas. Ele estava mais paciente, mais empático e mais consciente da importância de cada decisão. Percebia que cada obstáculo superado fortalecia sua capacidade de liderança e ampliava sua visão sobre impacto social e responsabilidade. Ele passou a valorizar pequenos gestos de cuidado e atenção, entendendo que eram eles que construíam relações duradouras e confiáveis. Durante uma visita a uma escola recém-reformada, o cheiro de tinta fresca, combinado com o aroma de pão e café vindo da cozinha da instituição, proporcionava uma sensação acolhedora. Crianças corriam pelos corredores, professores sorriam e pais agradeciam o empenho. O milionário sentiu uma emoção intensa ao perceber que suas decisões estavam realmente transformando vidas. A empregada estava ao lado dele, compartilhando a satisfação silenciosa de ver resultados concretos. Uma reviravolta grande aconteceu quando ele descobriu que um parceiro externo estava tentando influenciar decisões de forma sigilosa para obter benefícios financeiros. A empregada analisou contratos, mensagens e reuniões, identificando sinais de manipulação antes que qualquer dano ocorresse. Ele reagiu de forma estratégica, garantindo que os projetos continuassem íntegros e protegidos. Essa experiência reforçou a necessidade de atenção constante e de ter aliados confiáveis ao lado. Enquanto a primavera avançava, os dias se tornavam mais longos e o clima mais agradável. O milionário aproveitava para realizar reuniões externas em ambientes ao ar livre, permitindo que a equipe e ele se conectassem com a natureza,
enquanto a empregada coordenava cada detalhe para que tudo funcionasse sem problemas. A sincronia entre eles mostrava que confiança e competência eram essenciais para alcançar objetivos complexos. O sucesso gradual da empresa e dos projetos sociais começou a ser reconhecido publicamente. Jornalistas, autoridades e líderes comunitários destacavam o impacto positivo das ações, reforçando a reputação do milionário como um líder ético e comprometido. A empregada, discreta, continuava a atuar nos bastidores, garantindo que cada passo fosse preciso e eficaz. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos contratos de reforma apresentava inconsistências inesperadas. A empregada percebeu detalhes que poderiam gerar atrasos e prejuízos, permitindo que o milionário tomasse medidas corretivas imediatamente. Essa capacidade de identificar problemas antes que eles se tornassem críticos se tornou uma vantagem estratégica fundamental. Enquanto os meses de primavera se desenrolavam, ele também enfrentava desafios internos. O conflito entre querer controlar cada detalhe e confiar na equipe ainda era constante. Cada decisão exigia equilíbrio entre assertividade e delegação, e ele passou a valorizar mais as opiniões da empregada, percebendo que coragem e honestidade eram qualidades essenciais para uma parceria sólida. Uma reviravolta grande aconteceu quando um grande evento beneficente, planejado para arrecadar recursos para múltiplos projetos, teve problemas logísticos inesperados. A equipe estava sobrecarregada e algumas atividades estavam em risco. A empregada interveio, reorganizando tarefas, comunicando fornecedores e coordenando voluntários. Graças à sua eficiência, o evento aconteceu com sucesso, superando expectativas e garantindo recursos fundamentais. Durante a primavera, a conexão emocional entre o milionário e a empregada se fortaleceu. Momentos de descontração, caminhadas pelo jardim e conversas profundas sobre sonhos e valores pessoais aproximavam os dois. Ele percebeu que confiança e admiração mútua eram tão importantes quanto competência e dedicação. Enquanto caminhava pelos jardins, observando o perfume das flores e o som distante da cidade, ele refletia sobre cada desafio superado. Percebia que a vida não era apenas sobre riqueza material, mas sobre integridade, coragem e impacto positivo nas pessoas ao seu redor. A presença da empregada, corajosa e leal, transformava não apenas sua rotina, mas também sua visão de mundo. Uma reviravolta pequena aconteceu quando ele descobriu que uma iniciativa comunitária estava sendo prejudicada por informações incorretas divulgadas por um parceiro. A empregada rapidamente analisou os fatos e ajudou a corrigir a situação, garantindo que a verdade prevalecesse e que o projeto continuasse sem interrupções. Essa ação reforçou a importância de atenção constante e colaboração confiável. O final da primavera trouxe uma sensação de realização. Projetos estavam consolidados, a empresa prosperava e o impacto social se tornava visível em diversas comunidades. O milionário, mais humano, consciente e atento às necessidades dos outros, sentia que cada obstáculo enfrentado, cada sacrifício feito e cada decisão difícil haviam construído uma vida mais plena. A empregada permanecia ao seu lado, essencial para o sucesso, inspirando confiança, lealdade e coragem em cada passo do caminho. Ele olhou para o jardim iluminado pelo sol da tarde e disse: "Estou percebendo que riqueza verdadeira vai muito além do que possuímos. Está nas pessoas de confiança, nos valores que seguimos e na coragem de fazer o que é certo." Ela sorriu, compartilhando aquela sensação de satisfação silenciosa. A vida era feita de escolhas, esforço e dedicação, e juntos haviam aprendido que o verdadeiro tesouro era transformar vidas e manter princípios inabaláveis. O calor do verão paulistano retornava, trazendo dias longos e ensolarados que iluminavam cada canto da cidade. Na mansão, o milionário aproveitava para dar continuidade aos projetos sociais que já haviam mudado vidas, enquanto a empregada coordenava todas as atividades, garantindo que cada detalhe fosse cumprido com precisão. O ambiente estava em constante movimento, mas havia uma harmonia crescente entre o milionário, a equipe e a comunidade que acompanhava seus esforços. Ele começou a perceber que a transparência e a honestidade eram cada vez mais valorizadas. Cada reunião, cada contrato e cada decisão precisava ser cuidadosamente analisado. A empregada se tornava essencial nesse processo, revisando documentos, acompanhando fornecedores e apontando detalhes que poderiam passar despercebidos. A parceria entre os dois era sólida, baseada em confiança, competência e coragem. Certa manhã, ao visitar uma escola que estava em fase final de reforma, ele notou pequenos problemas na instalação de equipamentos que poderiam comprometer o funcionamento. A empregada rapidamente identificou a origem do problema e sugeriu soluções que seriam executadas em poucas horas.
Essa atenção aos detalhes evitou atrasos e garantiu que a entrega fosse realizada dentro do prazo estabelecido. Uma reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que um parceiro externo tentava influenciar decisões para obter vantagens pessoais. A análise cuidadosa da empregada permitiu que ele identificasse a manipulação antes que qualquer prejuízo acontecesse. Ele conseguiu intervir de maneira estratégica, mantendo os interesses dos projetos intactos e reforçando a importância da ética em todas as ações. Enquanto o verão avançava, ele enfrentava desafios internos. O conflito entre delegar responsabilidades e manter o controle absoluto ainda era constante. Cada decisão exigia equilíbrio entre liderança e confiança, e ele percebeu que a empregada se tornava uma aliada indispensável nesse processo. A habilidade dela de identificar riscos e propor soluções estratégicas transformava cada obstáculo em oportunidade de crescimento. Em paralelo, os projetos sociais prosperavam. Escolas, creches e comunidades recebiam atenção contínua, com reformas, aulas e recursos que impactavam diretamente a vida das pessoas. O milionário percebeu que cada vitória exigia esforço visível, seja em termos de planejamento, negociações ou acompanhamento de cada detalhe. Cada conquista tinha seu custo, mas os resultados eram gratificantes. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um fornecedor tentou reduzir custos substituindo materiais por opções inferiores. A empregada identificou a tentativa antes que qualquer dano fosse causado. O milionário interveio, garantindo que o padrão de qualidade fosse mantido e reforçando a mensagem de que integridade e compromisso eram prioridades em todas as etapas. A relação entre ele e a empregada se aprofundava a cada dia. Conversas sobre negócios e vida pessoal tornavam-se mais frequentes, e momentos de descontração como passeios pelos jardins ou cafés compartilhados aproximavam os dois. Ele começou a perceber que confiança, lealdade e coragem eram qualidades que iam além do ambiente profissional, impactando diretamente sua vida pessoal. Uma reviravolta grande ocorreu quando descobriu que um projeto comunitário importante corria risco de atraso devido a questões burocráticas e falhas de comunicação entre parceiros. A empregada rapidamente reorganizou a logística, coordenando contatos, reuniões e documentos para solucionar o problema. Graças à sua intervenção, o projeto foi retomado sem prejuízos, mostrando que atenção e planejamento eram essenciais para o sucesso. Enquanto isso, o milionário também enfrentava desafios externos. A imprensa começava a investigar detalhes de seus projetos, questionando transparência e impacto. A empregada preparou relatórios completos e organizou visitas para demonstrar o progresso real das ações. O resultado foi a valorização pública de seu trabalho, reforçando sua reputação como líder ético e comprometido com resultados concretos. Nos dias seguintes, ele percebeu que precisava continuar investindo em seu crescimento pessoal. Participava de reuniões com especialistas, buscava novos conhecimentos e desenvolvia habilidades para lidar com situações complexas. A presença da empregada era constante, oferecendo suporte logístico, estratégico e emocional. Ela se tornou um pilar indispensável, permitindo que ele se concentrasse em decisões críticas sem perder a visão do panorama geral. Uma reviravolta média ocorreu quando um familiar tentou intervir nas decisões de expansão da empresa, buscando interesses pessoais. A empregada percebeu sinais sutis de manipulação e apresentou informações que permitiram ao milionário agir de forma firme, mantendo os objetivos dos projetos intactos. Esse episódio reforçou a importância de observar cada detalhe e confiar apenas em quem demonstra lealdade e honestidade. Ao longo do verão, ele acompanhou de perto cada etapa dos projetos sociais. Crianças brincando em parques reformados, professores recebendo materiais de qualidade e famílias beneficiadas pelas iniciativas mostravam que seus esforços estavam gerando impactos reais. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas no patrimônio, mas na capacidade de transformar vidas com ações concretas e conscientes. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um fornecedor tentou manipular dados de entrega para obter vantagens pessoais. A empregada identificou a irregularidade e orientou o milionário a tomar medidas preventivas, garantindo que o cronograma e a qualidade fossem mantidos. Ele ficou impressionado com a precisão e atenção dela, reconhecendo que confiança e competência eram fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. Durante o verão, a conexão emocional entre ele e a empregada se fortalecia. Momentos de reflexão, caminhadas pelo jardim e conversas profundas sobre sonhos e valores pessoais aproximavam os dois. Ele percebeu que coragem, lealdade e sinceridade eram qualidades que transformavam relações e que essa parceria havia se tornado essencial não apenas para o trabalho, mas para sua própria evolução como pessoa.
Uma reviravolta grande ocorreu quando ele recebeu a notícia de que uma grande oportunidade de expansão internacional poderia ser comprometida por interesses ocultos de um parceiro. A empregada analisou cuidadosamente contratos, comunicações e relatórios financeiros, permitindo que ele identificasse os riscos e reagisse de forma estratégica. A expansão prosseguiu sem prejuízos, fortalecendo ainda mais a reputação e alcance dos projetos. Enquanto caminhava pelos jardins iluminados pelo sol da tarde, observando flores e folhas, ele refletia sobre os meses intensos de desafios e conquistas. Cada obstáculo enfrentado, cada decisão difícil e cada sacrifício feito haviam moldado não apenas sua carreira, mas também sua visão de mundo. A presença da empregada, corajosa e leal, transformava cada vitória em algo duradouro e significativo. O verão terminou com sensação de realização. Projetos consolidados, a empresa em crescimento e a reputação fortalecida mostravam que cada esforço, cada sacrifício e cada decisão tinham valido a pena. O milionário estava mais humano, consciente e feliz, reconhecendo que a verdadeira riqueza estava nas pessoas confiáveis ao seu lado e na capacidade de fazer a diferença. A empregada permanecia como aliada essencial, demonstrando que coragem, atenção aos detalhes e lealdade podem transformar vidas e construir um legado verdadeiro. Ele olhou para o jardim iluminado pelo sol e disse: "Estou percebendo que riqueza verdadeira vai muito além de bens materiais. Está na coragem de quem diz a verdade, na lealdade de quem apoia sem esperar nada e na capacidade de transformar vidas." Ela sorriu, sentindo que cada momento de esforço havia valido a pena. Juntos, haviam descoberto que o verdadeiro tesouro da vida é impactar positivamente os outros e manter princípios inabaláveis. O outono voltou a São Paulo, desta vez trazendo uma atmosfera de renovação e reflexão. As folhas das árvores caíam lentamente, formando tapetes coloridos nas calçadas e nos jardins da mansão. O milionário caminhava por entre os caminhos arborizados, refletindo sobre os desafios superados nos meses anteriores e sobre o impacto real de seus projetos sociais. Cada decisão tomada, cada sacrifício feito, começava a se concretizar em resultados visíveis e significativos. A empregada, como sempre, estava atenta a cada detalhe. Ela revisava contratos, coordenava equipes e mantinha contato constante com fornecedores e parceiros, garantindo que tudo estivesse funcionando perfeitamente. A relação entre os dois se fortalecia a cada dia, baseada em confiança, respeito e admiração mútua. Ele se apoiava em sua capacidade de observar detalhes e antecipar problemas, percebendo que suas vitórias eram consequência de um esforço coletivo e estratégico. Certa manhã, o milionário foi visitar uma comunidade onde um centro cultural estava sendo reformado. Crianças praticavam música e artes, professores organizavam aulas de reforço escolar, e a presença de novos materiais e equipamentos proporcionava um ambiente estimulante. O cheiro de tinta fresca misturado com o aroma de café recém-passado criava uma sensação acolhedora. Ele sentiu uma profunda emoção ao perceber que cada esforço valerá a pena. Uma reviravolta média ocorreu quando ele descobriu que uma empresa parceira estava tentando alterar prazos e custos sem informar os envolvidos. A observação da empregada permitiu identificar a tentativa antes que qualquer problema acontecesse. Ele reorganizou a equipe, renegociou prazos e garantiu que os recursos fossem utilizados de forma correta, mantendo a integridade do projeto. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, o milionário refletia sobre a complexidade da liderança. Aprenderá que não se tratava apenas de tomar decisões, mas de confiar nas pessoas certas e permitir que ideias e soluções surgissem de quem estivesse ao seu lado. A empregada era a pessoa em quem mais confiava, pois sua coragem e atenção aos detalhes eram essenciais para que tudo funcionasse sem falhas. Durante uma reunião com a equipe de projetos, uma reviravolta pequena aconteceu. Um fornecedor tentou inserir cláusulas prejudiciais em um contrato. A empregada percebeu a inconsistência e alertou o milionário, que imediatamente ajustou os termos, evitando problemas futuros. Esse episódio reforçou a importância de uma parceria sólida e de uma visão estratégica alinhada à ética e ao compromisso. O milionário também enfrentava desafios pessoais. Apesar de todo o sucesso, sentia uma tensão interna entre a necessidade de manter controle absoluto e a confiança crescente na equipe. Cada decisão exigia equilíbrio entre liderança firme e delegação inteligente. Ele passou a perceber que a verdadeira força estava em reconhecer o valor dos outros e permitir que talentos e habilidades fossem aproveitados plenamente. Enquanto isso, os projetos sociais continuavam a prosperar. Escolas, centros culturais e comunidades beneficiadas mostravam progresso constante. Crianças aprendiam em salas reformadas,
professores recebiam materiais adequados e famílias eram impactadas positivamente pelo trabalho realizado. Cada vitória, embora gratificante, exigia planejamento, esforço e atenção constantes. Uma reviravolta grande ocorreu quando um projeto comunitário enfrentou atraso devido a problemas burocráticos inesperados. A empregada rapidamente reorganizou equipes, ajustou cronogramas e comunicou todas as partes envolvidas. Graças à sua intervenção, o projeto foi retomado sem prejuízos, reforçando a importância de planejamento detalhado e supervisão constante. Enquanto caminhava pelos jardins, observando a cor das folhas e sentindo o aroma úmido da terra, o milionário refletia sobre o impacto de suas escolhas. Percebia que cada desafio enfrentado havia moldado sua visão de mundo e fortalecido sua capacidade de tomar decisões conscientes. Ele valorizava cada vitória, entendendo que cada uma vinha acompanhada de esforço, sacrifício e dedicação. Uma reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que um parceiro externo tentava influenciar decisões para beneficiar interesses pessoais. A empregada analisou documentos, comunicações e reuniões, permitindo que ele reagisse a tempo e mantivesse a integridade dos projetos. Essa experiência reforçou a importância de observar detalhes, confiar apenas em quem demonstra lealdade e agir com coragem diante de desafios complexos. Enquanto o outono avançava, a conexão emocional entre ele e a empregada se fortalecia. Conversas sobre projetos, sonhos e valores pessoais aproximavam os dois, criando uma relação baseada em confiança e admiração. Ele passou a perceber que coragem, lealdade e atenção aos detalhes não eram apenas qualidades profissionais, mas também pessoais, fundamentais para relações duradouras. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um membro da equipe tentou manipular informações de um contrato para benefício próprio. A empregada identificou a situação e alertou o milionário, que tomou medidas imediatas para corrigir o problema, garantindo a continuidade do projeto sem impactos negativos. Esse episódio reforçou ainda mais a confiança entre eles e demonstrou a importância da vigilância constante em todas as áreas. Durante o outono, ele também participou de eventos beneficentes organizados para arrecadar recursos adicionais. A empregada coordenou a logística e detalhes de cada atividade, garantindo que tudo ocorresse sem falhas. O sucesso dos eventos trouxe não apenas recursos financeiros, mas também reconhecimento público e fortalecimento de sua reputação como líder ético e comprometido com a comunidade. Uma reviravolta grande ocorreu quando ele percebeu que uma grande oportunidade de expansão poderia ser comprometida por interesses ocultos de um parceiro estratégico. A empregada analisou cuidadosamente contratos, mensagens e relatórios financeiros, permitindo que ele reagisse de forma estratégica. A expansão prosseguiu sem prejuízos, mostrando que atenção, planejamento e coragem eram fundamentais para o sucesso. Enquanto caminhava pelos jardins cobertos de folhas coloridas, ele refletia sobre cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada. Percebia que a verdadeira riqueza não estava apenas no patrimônio, mas na capacidade de fazer a diferença, manter princípios e valorizar quem realmente demonstrava lealdade e coragem. A presença da empregada era essencial para transformar esforços em resultados duradouros e significativos. O outono terminou trazendo uma sensação de realização e aprendizado. Projetos consolidados, a empresa em crescimento e impacto positivo visível nas comunidades mostravam que cada decisão difícil e cada sacrifício haviam valido a pena. O milionário estava mais consciente, humano e realizado, reconhecendo que a verdadeira riqueza estava nas pessoas confiáveis ao seu lado e na capacidade de transformar vidas. A empregada continuava ao seu lado, corajosa e leal, garantindo que cada ação tivesse impacto real e duradouro. Ele olhou para o jardim, sentindo o aroma das folhas caídas e o calor suave do sol, e disse: "Estou percebendo que o verdadeiro tesouro está na coragem de quem diz a verdade, na lealdade de quem apoia sem esperar nada e na capacidade de transformar vidas." Ela sorriu, sentindo que cada esforço e cada desafio enfrentado juntos haviam construído algo maior do que eles próprios. Juntos, haviam aprendido que integridade, dedicação e atenção aos detalhes são os pilares de qualquer conquista verdadeira. O verão chegava ao fim em São Paulo e a cidade estava banhada por uma luz dourada que refletia nas ruas, nos prédios e nos jardins da mansão. O milionário sentia uma sensação de plenitude, resultado de meses de desafios, decisões difíceis e conquistas duramente conquistadas. Ele sabia que cada projeto, cada reunião e cada esforço tinha construído não apenas um legado profissional, mas também transformado vidas. A empregada estava ao seu lado, sempre atenta, eficiente e corajosa, garantindo que cada detalhe fosse cumprido com perfeição. Naquela manhã,
a atmosfera da mansão era vibrante. Todos os projetos sociais realizados nos últimos meses estavam sendo celebrados em um grande evento comunitário. Crianças corriam pelos jardins recém-reformados, pais conversavam animadamente sobre oportunidades educacionais e profissionais, e professores compartilhavam histórias de progresso e superação com alegria evidente. O milionário sentiu o coração bater mais rápido ao perceber que todo o esforço havia se traduzido em impacto real. A empregada, organizada e discreta, coordenava cada atividade para que tudo corresse sem problemas. Um dos acontecimentos mais marcantes aconteceu quando ele decidiu visitar cada projeto pessoalmente antes do evento oficial. Caminhou por escolas, centros culturais e oficinas, sentindo cheiros de tinta fresca, livros novos e café vindo das cozinhas comunitárias. Crianças corriam e riam, professores cumprimentavam-no com entusiasmo, e ele sentia uma alegria genuína ao perceber que cada decisão, cada contrato e cada planejamento feito nos últimos meses havia transformado vidas. A empregada, ao lado dele, observava atentamente cada reação, garantindo que a presença dele inspirasse confiança e entusiasmo. Uma reviravolta grande aconteceu quando ele descobriu, momentos antes do início do evento, que alguns contratos de fornecedores não estavam completamente finalizados. A empregada percebeu rapidamente e entrou em ação, revisando cada documento, comunicando os responsáveis e ajustando detalhes logísticos. Graças a essa intervenção ágil, todos os contratos foram regularizados, evitando que qualquer problema comprometesse a celebração. Ele percebeu, mais uma vez, que sua confiança na empregada era um dos pilares de cada vitória alcançada. Enquanto o evento se desenrolava, ele se deparou com uma surpresa emocionante. Alguns alunos que haviam participado de programas de capacitação voltaram para agradecer pessoalmente, contando como os cursos e reformas tinham mudado suas vidas. Ele sentiu uma mistura de orgulho e emoção, percebendo que cada decisão difícil havia resultado em histórias de sucesso e esperança. A empregada compartilhava cada momento com ele, sentindo a mesma satisfação silenciosa. O sucesso gradual e conquistado com esforço visível permitiu que ele refletisse sobre tudo o que havia enfrentado. Cada vitória tinha um custo, desde noites sem dormir revisando contratos até negociações tensas e reorganização de equipes. Ele entendeu que riqueza verdadeira não estava apenas em patrimônio ou fama, mas no impacto positivo que podia gerar na vida das pessoas ao redor. A empregada havia sido uma peça-chave, demonstrando coragem, inteligência e lealdade em cada situação. Uma reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que um parceiro externo havia tentado se aproveitar da celebração para promover interesses próprios. A análise atenta da empregada permitiu que ele reagisse rapidamente, ajustando o planejamento do evento e garantindo que nenhum detalhe fosse prejudicial aos projetos. Essa ação protegeu não apenas a reputação dele, mas também a confiança da comunidade que participava das iniciativas. Enquanto caminhava pelos jardins decorados para o evento, o milionário refletia sobre sua própria jornada. Ele recordava o conflito interno que sentirá ao longo do ano entre querer controlar tudo e confiar na equipe. Percebia agora que a coragem de delegar e de confiar na empregada e nos parceiros era uma força silenciosa que permitia que os projetos prosperassem. Cada obstáculo superado havia contribuído para que ele se tornasse mais consciente, humano e equilibrado. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um equipamento essencial para uma demonstração durante o evento apresentou falha técnica. A empregada rapidamente mobilizou a equipe, solucionando o problema em minutos. Ele percebeu que a atenção aos detalhes e a capacidade de agir sob pressão eram qualidades que transformavam desafios em oportunidades e que sua parceria com a empregada era insubstituível. O evento também trouxe momentos de conexão emocional profunda. Pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos vieram agradecer pessoalmente, compartilhando histórias de superação e esperança. Ele sentiu uma alegria genuína ao perceber que cada decisão, cada esforço e cada sacrifício haviam resultado em mudanças reais na vida de tantas pessoas. A empregada estava ao lado dele, testemunhando cada emoção e contribuindo para que tudo acontecesse de forma organizada e significativa. Uma reviravolta média aconteceu quando um pequeno mal-entendido com voluntários poderia comprometer parte da programação. A empregada, com sua capacidade de comunicação e organização, interveio e resolveu a situação rapidamente, garantindo que todas as atividades fossem realizadas com sucesso. Ele percebeu que sua confiança nela não era apenas profissional, mas também pessoal, pois sua presença tornava qualquer desafio mais fácil de superar. Enquanto o evento chegava ao auge, uma grande surpresa aguardava o milionário. A comunidade e todos os beneficiários dos projetos haviam preparado uma homenagem,
reconhecendo seu esforço, dedicação e compromisso com a transformação social. Ele se emocionou profundamente, percebendo que cada decisão ética, cada sacrifício e cada gesto de coragem haviam gerado um impacto duradouro. A empregada compartilhava cada momento de emoção, sentindo orgulho do papel que desempenhara em toda a trajetória. Uma reviravolta grande aconteceu quando, no momento da homenagem, ele recebeu a notícia de que um contrato crucial para um novo projeto internacional estava finalmente aprovado, garantindo expansão e continuidade de impacto social em novas regiões. A empregada havia acompanhado cada etapa do processo, garantindo que não houvesse falhas e que todas as exigências fossem cumpridas. O milionário sentiu uma felicidade intensa, compreendendo que sucesso verdadeiro era fruto de dedicação, coragem e parcerias confiáveis. Enquanto o sol começava a se pôr, iluminando a cidade com tons dourados, ele caminhou pelos jardins, respirando o aroma das flores e sentindo o vento suave. Olhou para a empregada e disse: aprendi que riqueza verdadeira não está apenas nos bens que possuímos, mas na coragem de fazer o que é certo, na lealdade de quem nos apoia e na capacidade de transformar vidas de maneira duradoura. Ela sorriu, emocionada, sentindo que cada desafio, cada esforço e cada sacrifício haviam construído algo maior do que qualquer riqueza material. O evento terminou com alegria, celebração e emoção. Crianças, pais, professores e voluntários expressavam gratidão, e ele se sentiu verdadeiramente realizado. Cada vitória era resultado de esforço conjunto, planejamento cuidadoso e coragem para enfrentar desafios complexos. A empregada, ao seu lado, permanecia uma presença constante e confiável, mostrando que integridade, dedicação e atenção aos detalhes eram fundamentais para qualquer sucesso duradouro. Nos dias seguintes, ele continuou supervisionando projetos, mas com a sensação de missão cumprida. Cada obstáculo superado havia reforçado sua confiança, cada desafio enfrentado havia amadurecido sua visão de liderança e cada vitória havia construído um legado visível e transformador. A conexão com a empregada continuava sólida, baseada em respeito, admiração e confiança, mostrando que parcerias verdadeiras são essenciais para o sucesso. Enquanto o verão chegava ao fim, ele caminhava pelos corredores da mansão, lembrando de cada reviravolta, cada sacrifício e cada conquista. Sentia uma gratidão profunda por tudo que havia aprendido, pelos obstáculos enfrentados e pelas pessoas que haviam confiado nele e no trabalho que realizava. A empregada estava ao seu lado, não apenas como suporte, mas como parceira essencial que havia contribuído para cada sucesso e cada transformação. O milionário percebeu que a verdadeira realização não vinha apenas de riqueza ou reconhecimento, mas de fazer a diferença, de manter princípios inabaláveis e de valorizar pessoas de confiança. Ele olhou para a empregada e disse: estou percebendo que riqueza verdadeira está na coragem de fazer o que é certo, na lealdade de quem nos apoia sem esperar nada e na capacidade de transformar vidas de maneira significativa e duradoura. Ela sorriu, emocionada, sentindo que juntos haviam construído algo maior do que qualquer patrimônio. O evento, os projetos sociais e cada conquista dos últimos meses culminaram em um sentimento de alegria plena. Ele compreendeu que sucesso verdadeiro exige esforço visível, dedicação constante e coragem para enfrentar desafios, mas que o resultado final é a transformação de vidas e a construção de um legado real. A presença da empregada, corajosa, leal e atenta a cada detalhe, havia sido essencial em toda essa trajetória, tornando cada vitória mais significativa e emocionante. Enquanto o sol se punha, iluminando o céu com tons quentes e dourados, ele caminhava pelos jardins da mansão, sentindo a brisa suave e o cheiro das flores. Cada passo lembrava-lhe que cada sacrifício, cada obstáculo e cada decisão ética haviam construído um futuro melhor para muitos, e que a verdadeira riqueza estava nas pessoas de confiança e na capacidade de transformar vidas. A empregada, ao seu lado, compartilhava a sensação de realização e alegria silenciosa, sabendo que juntos haviam conquistado algo extraordinário. Naquele final de verão, São Paulo parecia refletir a plenitude do milionário. A cidade movimentada, os jardins da mansão, o aroma de flores e café, o sorriso das crianças e a gratidão de todos ao seu redor mostravam que cada esforço, cada decisão e cada desafio haviam gerado frutos reais e duradouros. Ele compreendeu que a verdadeira felicidade está em transformar vidas e manter integridade, coragem e lealdade como pilares de toda ação. E assim, a história se encerrou com emoção, alegria e sensação de realização plena. Cada projeto concluído, cada reviravolta superada e cada obstáculo vencido contribuíram para um final feliz, mostrando que dedicação, coragem e parcerias confiáveis podem transformar vidas e construir um legado duradouro e significativo. O milionário e a empregada, juntos,
Haviam criado algo que transcenderia o tempo e permaneceria como exemplo de determinação, ética e impacto real. Fim. Chegou até o fim? Então escreve tempo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.